Olá, Hebron, espero que tudo esteja bem com vocês. E nós estamos aqui novamente, juntos, virtualmente, mas juntos, no Espírito e no Espírito de Deus. Hoje, eu gostaria de tratar um assunto com vocês que vai girar em torno da soberania de Deus e da sua bondade. Eu quero falar com vocês sobre o tema Aceitemos a soberania de Deus, pois Ele é bom. Mas antes, vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pedimos que o Senhor nos ensine a caminharmos nos Teus caminhos, a reconhecermos a Tua grandeza, o Teu poder e o Teu domínio. Tu és o Senhor do céu e na terra. Pai, em nome de Jesus, abençoe as famílias que se reúnem para ouvir essa ministração. Abençoa, Pai, cada vida que neste instante está colocando o seu coração nas Tuas mãos. Ensina-nos os Teus pensamentos e os Teus caminhos para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Como eu disse no início, hoje eu pretendo compartilhar com vocês este tema. Aceitemos a soberania de Deus, pois Ele é bom. O texto está em Jó, capítulo 5, versículos 17 e 18. E lá está escrito o seguinte: feliz é aquele a quem Deus corrige. Por isso, não despreze o castigo do Deus Todo-Poderoso. Deus fere, mas Ele mesmo faz o curativo. Ele machuca, mas as suas mãos curam. Então, eu gostaria de colocar este mesmo verso, mas com algumas explicações, para que você possa entender o sentido destas palavras. Então vejamos, os mesmos versos, em Jó capítulo 5, versículos 17 e 18. Quando Moisés, que escreveu este livro, acreditamos assim, escreveu e disse, feliz. Então ele está se referindo a uma pessoa bem-aventurada, a uma pessoa abençoada. Então seria bem-aventurado, abençoado, feliz, satisfeito. É aquele a quem Deus corrige, isto é, aquele a quem Deus disciplina, reprova, castiga, repreende para argumentar alguma coisa com esta pessoa. Então, ele segue. Por isso, não despreze, isto é, não rejeite, não repudie o castigo. O castigo, então, se refere à correção, à disciplina, à repreensão do Deus Todo-Poderoso. Então, no verso 18, ele escreve e diz, Deus fere, isto é, Ele causa a dor, Ele causa a ferida, mas Ele mesmo faz o curativo. Ele machuca, repare bem,
ele machuca, mas as suas mãos curam, ou seja, trazem a saúde da aflição, da dor. Então, repare que nestes versos, eu estou salientando, destacando a palavra feliz, eu estou destacando o verbo no imperativo, não despreze, porque a pessoa que é feliz é aquela que não despreza alguma coisa dentro do reino de Deus, no caso aqui, a correção divina, a argumentação divina, porque quando Deus está nos corrigindo, Ele espera que nós nos sensibilizemos para que Ele possa argumentar conosco, a fim de nos ensinar alguma coisa. E toda correção divina causa ferimento, causa machucaduras. Deus machuca, mas, ao mesmo tempo, Deus tem o poder para curar. Então, o nosso texto, ele se baseia na vida de Jó e em uma suposição de um dos amigos de Jó, chamado Elifaz, que tenta dizer a Jó o seguinte: será que Deus não está te punindo, Jó, por algum pecado grave? Então, eu não vou comentar propriamente a fala de Elifaz, eu não vou comentar o capítulo, porque eu quero falar sobre um outro assunto, mas eu só estou posicionando você, porque no capítulo 3, Jó, do capítulo 3 ao 5, Jó reclama muito da sua vida. O texto fala aqui que Deus corrige os seus filhos para alguma razão, e é isso que eu quero me ater. Eu não quero ficar falando muito sobre os problemas de Jó, mas quero que você entenda que ele faz uma suposição, ele tenta dizer a Jó: Jó, você deve ter cometido alguma coisa grave para Deus estar fazendo isso com você. Então, o que o nosso texto, antes de tudo, nos diz? Sobre Deus, o que nós podemos aprender neste texto sagrado sobre Deus? Que não importa que seja uma suposição de Elifaz, se está na Bíblia, é uma inspiração divina. E então, se está lá, Deus quer que nós aprendamos alguma coisa. Primeiramente sobre Ele. Nós aprendemos que Deus castiga seus filhos com a finalidade de gerar o quê? Uma argumentação interior sobre os caminhos que eles estão escolhendo, que eles estão andando. Então Deus nos corrige para nos mostrar alguma coisa, quando se trata realmente de correção. A correção eu disse que machuca, então Deus fere, Deus machuca seus filhos, às vezes não por terem feito algo errado, mas para que sirvam de exemplos às gerações futuras. Como nós veremos e sabemos também, o que Jó fez de errado? Nada, para Deus feri-lo daquela maneira. Agora, outra coisa que nós aprendemos é que Deus faz a ferida, mas Ele mesmo traz a cura. Então, são três coisas que nós aprendemos sobre Deus. Ele castiga, Ele machuca, causa ferida, mas traz a cura. Agora, o texto também fala sobre alguma coisa sobre o homem. O homem que é repreendido por Deus, ele é um homem feliz. Por quê? A repreensão divina é a repreensão do Pai. Então, quando você tem Deus como Pai,
e você aceita os seus conselhos, a sua direção, a sua disciplina, a sua instrução, educação, você é uma pessoa feliz. Naturalmente que eu estou falando àqueles que amam o reino de Deus. Outra coisa, o homem que aceita a ação de Deus, disciplinar de Deus, educativa, que aceita a instrução de Deus, a argumentação de Deus, ele a aceita com um espírito de humildade, porque ele reconhece que esse trabalho de correção, de argumentação divina, de instrução, é um ato da bondade de Deus. E em terceiro lugar, ele crê que Deus tem o direito de afligir a sua alma, porque ele não é mais dono de si, ele se rendeu a Deus, e Deus pode fazer com ele o que o Senhor quiser. Então, nós existimos para servirmos aos propósitos de Deus. Por isso que eu digo muitas vezes que eu e você não entendemos certos momentos de nossas vidas. Deus não nos explica se é da vontade dele ou não aquilo que estamos enfrentando. Mas ele espera que nós saibamos reagir na situação com aquilo que aprendemos na palavra de Deus. Então, esse texto que nós acabamos de ler, ele se destina ao quê? A mostrar para nós as vantagens que são importantes à vida dos filhos de Deus. E estes deveriam se submeter à vontade de Deus, aos planos dele, à correção dele, sem amargura, sem queixas. Por quê? Porque Deus quer que nós todos participemos da sua santidade e também da sua glória, do seu esplendor, da sua grandeza. Há pessoas que ensinam que Deus não reparte a sua glória com ninguém. Não é verdade. Deus não reparte a sua glória com ídolos. Mas Jesus disse: eu dei a eles a tua glória, a mesma glória que me deste. Então Deus quer que nós participemos da sua glória e a reflitamos, a expressemos em um mundo caótico e tenebroso. Então, Jó está recebendo de Elifaz um tipo de repreensão. Como eu disse no início, Elifaz está pensando que Jó cometeu alguma coisa errada. Porque no capítulo 3, Jó faz algumas reclamações. Jó começa a entrar num estado de amargura. E ele então amaldiçoa o dia do seu nascimento. Ele diz que Deus, ele não pede, mas ele diz que Deus não se importe mais com a sua vida. Ele também diz: por que a sua mãe não fez um aborto escondido para que ele não existisse? Jó revela os seus medos e o seu presente estado emocional, que era de cansaço, perturbação e de inquietação. Agora, o argumento de Elifaz se baseia numa verdade que estava no seu coração, mas que não compreende a verdade bíblica. Elifaz está dizendo que Jó merecia aquela punição. Porém, quando você lê o livro de Jó, você percebe logo que Jó não cometeu nenhuma maldade para receber tudo aquilo que ele estava passando. Porque quando Satanás foi até Deus, Deus mesmo disse a Satanás: tá bom, você acabou de andar pela terra e você viu o meu servo Jó. O próprio Deus chama a atenção de Satanás acerca de Jó.
Não existe ninguém tão justo, ninguém como ele sobre a terra. Então, Satanás começa a dizer, ele é assim porque o Senhor dá tudo para ele. Então, repare, o problema de Jó acontece devido a uma disputa verbal entre Deus e Satanás, que se baseia na confiança de Deus em um homem que o ama, que o teme. Agora, a vida de Jó, quando é mal interpretada, faz com que muitos duvidem do amor e da bondade divina. Repare que Deus elogiou Jó e ao mesmo tempo o fez sofrer. Deus abençoou Jó e ao mesmo tempo o machucou. Isso é estranho. Então as pessoas dizem assim, como pode um Deus que ajuda os seus filhos e ao mesmo tempo os maltrata? Por acaso isso pode ser justo? Isso pode ser uma obra de um Deus bom? De um Deus que é amor? Eu já ouvi muito esse tipo de queixa. E às vezes ouço até de cristãos. Agora, a primeira coisa então que nós temos que tratar sobre esse assunto, sobre a soberania e sobre a bondade de Deus, tá? Nós temos que tratar sobre a soberania divina. Mas antes, deixe-me dizer uma coisa. Foi pedido aos cristãos que fizessem um jejum nacional. Muito bem. Foi Deus quem pediu isto? Não, Deus não pediu isso. Por que não pediu? Porque o pedido está feito de modo errado. Toda vez que você vai à Bíblia e lá você observa jejuns, Deus diz para o povo, jejuem. Mas qual é a finalidade? A finalidade é de que o povo o busque. Não, a finalidade não é o livramento, a finalidade é buscar a Deus. É Deus quem dá o livramento. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, esse humilhar é a base do jejum. Confessar seus erros, reconhecer sua condição. É isso que Deus espera de nós. Deus espera que nós reconheçamos a nossa condição espiritual e moral. Como é que nós estamos? Nós somos efetivos, frutíferos? Nós estamos realmente comprometidos com o reino? Então não adianta simplesmente fazer um jejum, vamos chamar a nação brasileira para jejuar, para Deus ficar emocionado, com pena e resolver toda essa situação. Como é que você pode dizer que nós não estamos nesta situação? Ou melhor, que nós estamos nessa situação com a permissão de Deus. Você pode negar isso? Você não pode negar isso. Isso não aconteceria sem a permissão dele. E você acha que um jejum coletivo vai resolver isso? Não. Se a nação brasileira não buscar Deus e não se arrepender dos seus erros, ela já comete um erro teológico, doutrinário, bíblico. O jejum é ter fome de Deus. O foco do jejum é a pessoa de Deus e não o livramento. A segunda coisa que eu quero dizer é que existe uma guerra entre pastores na mídia social. É pastor falando o nome deste, é falando o nome da igreja X, Y. Eles estão se atacando, defendendo doutrinas e crenças pessoais. Um diz que você está destruindo a fé dos irmãos, o outro diz o outro não tem fé. Meus irmãos, nós não podemos partir para esse tipo de coisas. Como eu disse há uns dias atrás,
Nós estamos vivendo hoje uma confusão verbal. É uma verdadeira Babel. E quando eu vejo vocês brigando na mídia, eu fico pensando que vocês estão querendo alcançar o quê? Assistentes? Fama? Poder? Vocês estão querendo o quê? Impor suas ideias? Parem com isso. Vamos parar com esse tipo de coisa. Vamos defender o caráter de Deus. Eu não estou dizendo que nós não devemos ter fé em tudo que Deus já fez. Mas eu estou dizendo que nós precisamos ter fé no que Deus está fazendo agora. Em que tempo nós estamos vivendo? Nós não estamos vivendo num período em que Deus abriu o Mar Vermelho. Deus tem o poder para abrir o Oceano Pacífico, se Ele quiser. Porém, Ele não está fazendo isso. De acordo com Jesus, nós estamos vivendo o final do fim dos tempos. E Ele está chamando as pessoas para o arrependimento. Quando vocês chamam as pessoas para jejuarem e não os conduz a Deus para se arrependerem, o jejum é ineficaz. Quando você diz que Deus quer curar todo mundo, simplesmente pelo fato de Deus curar, essa ideia também é ineficaz. Não leva ninguém ao arrependimento. Quando você diz que simplesmente aceite tudo que está aí e vai levando, e não presta atenção no que Deus está fazendo, no que está por vir, também não leva ao arrependimento. Então nós precisamos conhecer e saber o que Deus está fazendo neste momento. Qual é o seu propósito neste momento? Então a primeira coisa que eu quero tratar com vocês é isto. A soberania divina sempre deve ser respeitada por aqueles que o conhecem. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você lê a Bíblia, você percebe que Deus faz o que quer, e quando quer, e com quem quiser. Por quê? Porque Ele é soberano. Ele tem o domínio, Ele é o Senhor. Entretanto, os atos de Deus não se parecem aos de um tirano. Veja só, Deus não se limita a agir tiranamente. Ele não é um ditador. Por outro lado, as suas ações não se limitam ao que nós entendemos, nós, seres humanos, entendemos ser o correto, ser o certo. Os planos de Deus são muito elevados, são altos. Lembra do que ele disse lá em Isaías? Os meus caminhos não se parecem em nada com os seus. Os meus pensamentos não se parecem em nada com os seus. Porque tanto os meus pensamentos como os meus caminhos são mais elevados do que os seus. Então nós precisamos ser humildes, porque nós somos criaturas, nós somos feituras de Deus, criados por Ele, para reconhecer o seu poder, para reconhecer o seu domínio e, principalmente, temê-lo, ter medo dEle, para que o nosso coração não seja absorvido por esse sentimento de amargura, de queixa, que está na vida de muitos cristãos e de muitas pessoas nesse momento. Deus, Ele é o Criador de tudo que há. Tudo que você pode ver foi criado por Deus. E os seus planos são insondáveis. Como é que você pode tentar entender todos os planos de Deus? Eu não consigo e você também não consegue. Por isso Ele pode fazer tudo o que quiser. E nós jamais seremos capazes de entendê-lo plenamente. Então, quando nós entendemos isso, quando nós somos capazes de entender que não conseguimos compreender plenamente todos os planos de Deus, isso faz com que nós tenhamos um crescimento cristão saudável.
O apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 16, o seguinte. Vamos ler. Como dizem as escrituras sagradas, Paulo está se referindo a uma escritura que está lá em Isaías capítulo 40, versículo 13, e Jó, no livro de Jó, também o mesmo pensamento é mencionado. Ele diz: quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Mas nós pensamos como Cristo pensa, isto é, nós temos em nós os próprios pensamentos divinos, através da mente do Espírito de Cristo. Então veja lá, quem é que conhece a mente de Deus plenamente? Só o Espírito de Deus. Quem é capaz de lhe dar conselhos? Ninguém. Mas o apóstolo Paulo diz que nós pensamos como Cristo pensa. Como Cristo pensava? Ele é o próprio Deus, mas ele veio em homem, como homem, para nos dar o exemplo de como nós podemos viver para Deus. E como ele pensa. A mente de Jesus era uma mente submissa aos pensamentos de Deus. O Espírito de Deus atuava livremente dentro dele. Significa o quê? Eu, como homem, posso não entender, não conhecer toda a mente de Deus. Mas, por outro lado, eu a tenho dentro de mim. Então, quando eu olho uma situação, por que eu devo me assustar? Eu não preciso me assustar. Deus está no controle de todas as coisas. Ele é soberano. O apóstolo Paulo ainda diz, em Romanos capítulo 9, versículos 14 e 15, o seguinte: o que vamos dizer então? Que Deus é injusto? De nenhum modo, pois ele disse a Moisés: olhe bem, terei misericórdia de quem eu quiser, terei pena de quem eu desejar. Então veja só, quem é que pode dar conselhos para Deus? Deus, tem misericórdia daquela pessoa. E às vezes Deus não nos responde. Outras vezes nós dizemos assim: Deus, tem misericórdia daquela vida. E Ele responde. E aí vamos dar um testemunho muito grande. Olha, eu orei, Deus respondeu, fez o que eu pedi. E às vezes que Deus não fez o que você pediu. Como é que você faz? Deus diz: eu vou ter misericórdia de quem eu quero, e de quem eu não quero, não tenho misericórdia. Esse texto está dentro de um contexto, aqui em Romanos capítulo 9, em que as palavras do apóstolo Paulo se referem a Jacó e a Esaú. Os dois eram filhos de Isaque. Muito bem, naquela época regia o seguinte: o primogênito, o primeiro filho, o filho mais velho, era aquele que herdaria toda a herança. Então ele teria todas as coisas do pai debaixo da sua administração. Entretanto, antes de Jacó e Isaque nascerem, Deus já havia dito: eu escolhi o mais novo para comandar o mais velho. Veja bem, Deus está indo contra um processo. Todos viviam assim: o mais velho comanda o mais novo. Mas Deus diz: eu vou inverter. Eu decidi que o mais novo vai comandar o mais velho. Isso não nos lembra a história de José, quando ele teve aquele sonho
né? Que ele viu seus irmãos se dobrando perante ele. Muito bem, é a mesma coisa. Deus decidiu. Esse é um ato da soberania de Deus. Mas há um detalhe nessa história, que muitas pessoas não percebem. Deus diz: eu escolhi Jacó e não Isaque para ser o herdeiro. Eu escolhi Jacó e não Esaú para ser o herdeiro de Isaque. Não porque eles são maus ou bons, não porque eles vão cometer algum ato bom ou mal, isso está registrado. Deus diz: eu escolhi Jacó, porque eu decidi. É um ato soberano de Deus. Eles não fizeram nada para merecer ou não merecer essa escolha. Antes deles nascerem, Deus já havia decidido que iria fazer isso. Quando Jacó recebeu do pai a promessa de ser o herdeiro, como Isaque se sentiu? Machucado, cheio de ódio, ou não é? Ele duvidou então da bondade de todos e de tudo, até mesmo de Deus. Ele passou a odiar o seu irmão, tanto que Jacó precisou ir embora. E ele construiu a sua família noutro lugar. E nós sabemos que mais tarde ele retorna, ele luta com o anjo do Senhor, que é Jesus, lá no vale do Jaboque, e o seu nome é trocado para Israel, porque ele lutou com Deus como um príncipe. Então, Isaque faz as pazes com Jacó, e eles começam então a andar mais ou menos juntos. Agora, em toda essa história, nós vemos claramente a soberania de Deus. Deus estava escrevendo lá atrás alguma coisa, tá? Antes que o homem pudesse ler. Então, a soberania divina, eu penso assim, deve nos fazer tremer diante de Deus. Você não sabe o que pode acontecer com você amanhã. Você não sabe o que está pela frente. Porém, Deus já decidiu o que virá amanhã. Ora, o que nós estamos passando hoje, você pode, em sã consciência, dizer que Deus não sabia? É um ato do diabo. Vamos expulsar o diabo. Se tudo que nós estamos passando, Deus, em sua onisciência, já sabia, você vai ficar brigando com o diabo? Aprenda então como você deve se portar, como você deve, nesse momento, se movimentar, se comportar. Aprenda que você deve, neste momento, a praticar o que você tem aprendido na palavra de Deus e através dos ensinamentos da mesma. Veja só, Jó, capítulo 23, versículos 13 e 4. Repare que é um texto que está mais à frente. Jó fala da soberania de Deus, que ele faz o que quer e quando quer. Então vamos lá, Jó capítulo 23, versículos 13 e 14. Aí ele diz: Deus faz o que quer. Agora repare bem, quando ele decide fazer alguma coisa, ninguém pode impedir. Não é o seu jejum, não são as suas orações, não é nada. Nem a sua santidade,
Nada. Se Deus decide fazer algo, ninguém pode impedir. E diz ainda, Ele levará até o fim. Não pense que você consegue convencê-lo a parar o que ele iniciou no meio do caminho. Não consegue. Deus vai fazer o que tem que fazer até o fim. Se nós tivermos que chorar, o nosso choro vai durar até o fim do processo que Ele estabeleceu. Ele levará até o fim o que planejou fazer comigo, no caso Jó, e também realizará todos os seus outros planos. Repare como Jó está submisso à soberania de Deus. Ele não diz que Deus é mau, pelo contrário, ele diz que Deus é o Senhor. É assim que nós deveríamos agir. Jó reconheceu o domínio, a soberania, o governo de Deus e não lutou contra ele, como fez praticamente lutando contra a vida, contra a situação no capítulo 3. Então, você pode não estar entendendo o seu momento, mas comece a refletir. Deus está ensinando a muita gente que fica brigando por ideias de desigualdades. Bastou um inimigo invisível que Deus permitiu que atacasse o nosso país, nossa gente e o globo, para todo mundo perceber que são iguais. Todos os seres humanos são iguais. Deus permitiu que os seres humanos reconhecessem a sua fragilidade. Fragilidade mental, porque é o que nós ouvimos de loucuras, de pensamentos idiotas, é uma coisa de louco. Fragilidade emocional, pessoas histéricas, simplesmente histéricas. Você vê isso nas portas de farmácia, em supermercados, a histeria. Nós vemos a fragilidade econômica. Você pode perder o que você tem rapidamente, em alguns dias, em alguns meses. Aquilo que você levou anos para juntar, pode acabar num instante. E é isso que vai acontecer quando o anticristo vier. Não vai levar dias nem meses. Quando ele mostrar o seu poder, tudo que as pessoas têm vão perder no outro dia. Deus está mostrando a fragilidade social. Como nós, em sociedade, não sabemos agir. Nós estamos apavorados. Nós deveríamos estar apavorados com Deus. Aí sim, seríamos humildes, nos humilharíamos diante dele, reconheceríamos toda a nossa fraqueza, os nossos erros, e esperaríamos que ele realizasse alguma coisa por nós, tá? Mas sabendo que ele vai até o fim. Se ele não quiser parar esse movimento, ele não para. Ele começou algo e vai até o fim. Mas sabemos que todos os planos de Deus vão se cumprir. Assim como Jó sabia, eu sei, você sabe, e o mundo deveria saber. A soberania divina deve ser sempre respeitada. E junto com ela, nunca deveríamos duvidar da sua bondade. Quando ele realiza algo, à primeira vista, nos parece estranho e justo.
quando ele realiza algo que nos machuca. Veja o que o salmista fala no Salmo 47, versículo 2. Pois o Senhor, o Altíssimo, deve ser temido. Isto é, Ele inspira respeito. Ele inspira medo, reverência, pavor, espanto. Ele é o grande rei que governa o mundo inteiro. Então não venha com essa conversa que temer a Deus não é ter medo de Deus, que temer a Deus é respeito. O que é respeito? Vá num dicionário e você vai ver os sinônimos de respeito. É ter medo. Agora, quando você está diante de um ser que conhece as coisas que você não conhece, que sabe os dias que virão e como eles serão, isso é de causar pavor, terror. Imagine, eu espero que Deus tenha misericórdia da minha vida e peço que Deus tenha misericórdia da sua também e da sua família. Agora, o fato de uma pessoa se sentir confusa diante desse assunto é normal, é muito normal. Por quê? Quando uma pessoa diz, se Deus é amor, por que Ele permite isso? Se Deus é bom, por que Ele permite isso? Na verdade, esta pessoa aprendeu a vida inteira que Deus é bonzinho, que Deus é um velhinho cheio de amor, com a mãozinha pronta para sempre dar alguma coisa para os seus filhos. Ela nunca aprendeu que Deus também fere, como nós lemos no livro de Jó. E essa pessoa então diz, como Deus pode machucar os seus filhos? O problema é que esta pessoa não entende o que é temer a Deus. E muitos dentro da igreja também não entendem. Eles têm a ideia de que Deus é o velhinho bonzinho. Continuam tendo. Mas eu gostaria que você lesse o que está escrito no livro de Salmos. No Salmo 115, versículo 13, está escrito o seguinte: Ele abençoará todos os que o temem, isto é, os que têm medo dele, que tremem diante dele, tanto os importantes como os humildes. O cristão que não teme a Deus, que não treme diante dele, posso afirmar, nunca conheceu de fato o seu poder, o seu grande domínio. Pois na Bíblia está registrado que até os demônios tremem diante do único Senhor. Isso está registrado em Tiago, capítulo 2, verso 19. Depois vocês podem ler. O poder de Deus é tão grande, tão poderoso, muito maior do que 1 bilhão de bombas de hidrogênio explodindo ao mesmo tempo. A santidade e a pureza de Deus brilha mais do que 1 milhão, ou 1 bilhão, ou 1 trilhão de galáxias juntas. A luz da santidade de Deus brilha mais do que tudo isso. Então, se Deus é um ser tão poderoso, como é que nós, míseros mortais, temos a pretensão de dizer que conhecemos plenamente as suas ações misteriosas? É impossível. No entanto, Deus não nos revela tudo o que Ele sabe ou tem para dizer. Por isso que nós trememos. E tremer diante de Deus não é algo irracional. Nós deveríamos, neste instante, estar tremendo diante de Deus e não diante do momento.
Porque este momento foi estabelecido por Ele. Ele só está acontecendo porque Deus assim escreveu. Então eu tenho que me submeter à grandeza de Deus e tremer diante dEle, para que eu possa participar da sua santidade gloriosa e do seu esplendor, que brilha mais do que 1 milhão, 2 bilhões, 3 bilhões de galáxias juntas. Imagine quantos sóis se juntam e nem assim podem expressar o brilho da glória de Deus. Então, não é algo irracional temer a Deus, como muitas pessoas procuram ensinar. Mas temer a Deus, tremer diante dEle, é algo que deve ser normal a todos aqueles que o conhecem. Quem conhece a Deus treme de medo diante dele. E Deus não nos revela todas as suas ações para que nós não fiquemos enlouquecidos. Você se lembra que Paulo disse: olha, para o lugar onde eu fui levado, eu recebi tantas revelações, mas não posso contar todas elas a vocês, porque vocês não as suportariam. É isso que eu estou dizendo. Paulo recebeu tanta coisa de Deus, imagine a bagagem deste homem, como eu admiro Paulo. Ele era respeitador, ele deve ter recebido uma ordem de Deus. Eu vou revelar a você certas coisas, mas você não fale à igreja porque eles não aguentam. E Paulo obedeceu. Agora, veja só, nós temos que entender que tudo que Deus faz é correto. E isso nos leva então a um segundo ponto. Deus sabe o que faz. E Ele não pode ser impedido em todas as suas ações. É impossível. Deus não é um tirano, não é um opressor, prepotente, egoísta e nem casual. Deus não estava com os braços cruzados, olhando para a terra, olhando para nós, a humanidade, assim, bom, deixa eu jogar sobre eles alguma coisa, alguma aflição. Deixe-me, nesse instante, fazer alguma coisa. Errei. Quem sabe Deus fala assim, não era agora. Não. Deus, tudo que Ele faz com propósitos elevados. Pois as suas ações estão enraizadas no seu caráter absoluto, naquilo que Ele é. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda, nele não existe mudança, nele não existe nenhuma variação. Deus é, Ele é sempre o que é. Quando eu falo do caráter de Deus, eu estou falando de atributos. Então, veja só, nós temos que aprender a conviver com as características imutáveis do caráter de Deus. Um exemplo, Deus é amor. Tá. Você não pode só dizer, Deus é amor, então eu faço o que eu quero. Não, Deus é amor, é um traço do caráter dele. Porém, o desprezo, a ira, também é um traço do caráter de Deus. Deus é amor, mas Ele despreza ou fica irado com aqueles que distorcem a sua imagem e a sua verdade. Tá bom, Deus é zeloso e Ele é paciente. Ai Deus, eu sei que o Senhor é paciente comigo, mas não se esqueça que juntamente com esse traço do caráter divino, Ele também é fogo consumidor. Até quando Ele teve paciência em Gênesis capítulo 6 com a humanidade? Ele mandou um dilúvio.
E então Deus deu mais 120 anos, mas como ele é onisciente, ele sabia o que iria acontecer. O homem não, mas ficou registrado na história para mostrar que o homem é frágil e Deus é muito bondoso. Ele ainda deu uma chance. Ele deu 120 anos, onde Noé e sua família compartilharam as coisas dele com as pessoas. Mas ninguém quis aceitar, até que Deus mesmo fechou a porta da arca e todos morreram. Tá bom. Um outro traço do caráter de Deus é a bondade. Deus é bom. Por quê? Tudo que ele faz visa o bem, aquilo que é útil, aquilo que é saudável. Eu espero que vocês não estejam cansados de tanto me ouvir. Eu espero que esteja sendo uma bênção à sua vida, trazendo explicações, sabe? Claridade, iluminação. Então, tudo que Deus faz é útil, é saudável. Mas, às vezes, para que o homem o veja de modo mais claro, e também os seus princípios e a sua pessoa, a sua verdade e a vida verdadeira que ele nos dá, ele permite que o mal atinja a humanidade e até mesmo a igreja. Agora não, atingir a igreja não, veremos. Há tantos outros atributos que eu poderia falar com vocês, mas este não é o assunto do momento. Nós estamos falando sobre a soberania de Deus. Já vimos que Deus faz o que quer, quando quer, e já vamos ver com quem quiser. Mas nós vemos que Deus, em tudo o que faz, em todas as suas ações, ele visa o bem, o que é saudável, mesmo que sejamos afligidos. Então veja lá, quando Deus permite que seus filhos sofram, exemplo, Jó, está aqui o caso, Jó, que pecado ele fez? Que erro grosseiro ele fez? José, um menino, um adolescente, qual foi o erro desse jovem? Ter irmãos ambiciosos e invejosos. Esse foi o erro dele. Mas Deus não sabia em que família ele iria nascer? E Deus fez ele passar por tudo aquilo. E lá no Egito ele sofreu também, não é? Nós falamos sobre Davi. Davi estava lá pastoreando as ovelhas do seu pai, quando Deus o chamou. E então ele vai lá e mata Golias. O que fez Saul? Começou a perseguir o rapaz. Qual foi o erro de Davi naquele momento? Não vamos falar do futuro dele, porque lá ele cometeu bobagens e mais bobagens. Mas ali, ele não cometeu nada. E ele ficou fugindo para tudo quanto é lado, dormindo em cavernas e buracos e no deserto. E Jeremias, na época do cativeiro da Babilônia, pregando a palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus, foi jogado no esgoto, foi colocado dentro de uma gaiola, uma cadeira, foi exposto publicamente à ignomínia, à desonra. Estevão, um jovem conhecedor da palavra de Deus, que aceitou Jesus, foi morto a pedradas, o primeiro mártir da igreja. E Paulo, um apóstolo obediente, um homem que fazia a vontade de Deus, era açoitado, apedrejado, apanhava e voltava e apanhava de novo e voltava, era apedrejado de novo. Esse homem foi considerado uma peste. Queriam acabar com ele. E Deus só permitiu que esse homem sofresse. E João? João já velho, vai ser jogado lá na ilha de Patmos. E nós sabemos da história, onde ele recebeu a revelação do Apocalipse. Ele permitiu que essas pessoas sofressem. Deus faz o que quer, quando quer e com quem quiser.
No caso, se ele quer dar misericórdia a alguém, ele dá. Se ele não quer dar, ele não dá. Deus dá o que é necessário a determinadas pessoas em um determinado período e pode não dar o que é necessário às pessoas no mesmo período. Deus deu uma revelação a Davi sobre o reino que Saul não possuía. Deus deu uma revelação a Noé sobre as coisas que iriam acontecer e não deu à humanidade. Deus se preocupou com Ló. Lembra-se Ló? Deus enviou lá seus anjos, retirou Ló da cidade e destruiu a cidade. Deus dá misericórdia a quem quer e não dá a quem ele não quer. E não adianta discutir, não adianta vir com churumelas. Então, não adianta brigar com Deus. Nós temos que aprender a aceitar a sua soberania e reconhecer que os seus atos são cheios de bondade. Então, veja só, todas as vezes que Deus permite que seus filhos sofram, sem cometer mal algum, é para que eles sirvam de exemplos a futuras gerações, como pessoas perseverantes, obedientes, submissas, que nunca abandonaram a sua fidelidade a Deus. Afinal, o maior testemunho que esses homens dão é que quando eles se entregaram a Cristo, eles se abdicaram do direito, rejeitaram, renunciaram o direito de serem donos de suas vidas. E é isso que nós precisamos aprender. Eu aceitei Jesus, mas eu determino que Ele faça isso por mim. Você não pode mais determinar nada, porque você se rendeu a Ele. Você pode pedir a Ele, e se Ele disser não, é não. Se Ele disser sim, é sim, porque Ele é o Senhor. Você não é mais dono do seu nariz. Muito bem, veja lá, tudo que acontece na vida de um filho de Deus obedece a um propósito divino. Estevão foi apedrejado. O que isto fez? Fez com que o povo abrisse os olhos para a liderança religiosa, não é? Eles estão errados. Como que eles matam uma pessoa dessa maneira? A atitude deles só fez com que o cristianismo se expandisse. Um anjo liberta Pedro da prisão. Lembra-se lá? Pedro está preso, o anjo vai lá, os irmãos estão orando por Pedro e de repente ele aparece lá batendo na porta. E eles abrem a porta, quem está lá? O Pedrão. Ele está na porta e todo mundo olha. Em vez de abrirem a porta, um correu para dentro dizendo: Pedro está aí. E se tivesse no encalço dele? Abra logo essa porta. Então abriram a porta e Pedro entrou. O que isso fez? Fortaleceu a igreja. E fortaleceu também o quê? Muitos irmãos em muitos lugares e abriu os olhos de muitas pessoas. Como é que ele saiu da cadeia? Só pode ser um milagre, algo sobrenatural. Dorcas foi ressuscitada e a fama da sua ressurreição percorreu muitas cidades e aldeias e as pessoas ficaram pasmas. Veja bem, por outro lado, nós vemos que Jesus não curou Paulo, mas ele nos deu um exemplo de viver alegre, tá? Mesmo em um corpo fragilizado. E o que nós podemos dizer do livro de Hebreus, quando lá no capítulo 11, versículos 32 ao 40, fala de pessoas cristãs que o mundo não era digno delas, foram cerradas ao meio, foram apedrejadas, sofreram. Então, veja, Deus permite que seus filhos sejam machucados. E quando Ele permite que sejam machucados, Ele deixa de ser bom? A fé desses homens e mulheres de Deus nos serve de
exemplo. A fé, não é? Nos serve de exemplo, a fim de que nós sejamos perseverantes e creiamos que participaremos, desde que sejamos constantes das grandes promessas eternas que Deus tem planejado para nós. Veja uma coisa, quando o povo de Israel foi levado para o cativeiro na Babilônia, isso aconteceu por quê? Porque o povo era rebelde. Ele era insistentemente rebelde, idólatra. Eles abraçaram os costumes pagãos, eles abraçaram a feitiçaria e deixaram Deus de lado. Então, em um determinado momento, nós vimos, Deus é paciente? É, mas ele também é fogo consumidor. Então ele decidiu que naquele momento, Nabucodonosor viria com suas tropas e sitiaria a cidade. Por enquanto eles tinham comida, eles tinham água, mas aquilo iria acabar. O final dos tempos é muito parecido. Deus vai permitir que eventos que nos aterrorizarão sitiem nossa sociedade em geral. Por enquanto nós temos comida, por enquanto nós temos água, por enquanto temos dinheiro, por enquanto temos casa, por enquanto temos isto e aquilo. Mas vai chegar um tempo em que nós não teremos mais. A falta de alimento vai fazer com que nós vejamos crimes, roubos, assassinatos. A falta de higiene, doenças, cada vez aumentando mais. Epidemias, pandemias. É isso que nós vamos ver. Até que o mundo seja realmente escravizado por aquele que eles se entregaram, o maligno. Então veja bem, Deus decidiu fazer com que Israel fosse levado ao cativeiro lá na Babilônia. Por acaso Deus foi tirano? Claro que não. Deus levantou Jeremias para falar, e o que eles fizeram? Eles o maltrataram. Lembra o que Jesus disse? Ah, Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas. Quantas vezes eu quis juntar você, como a galinha ajunta os seus pintinhos, mas você me rejeitou. Deus foi paciente, enviou o profeta, matou. Enviou outro, matou. Enviou outro, acabou com ele. Enviou outro, matou. Deus vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Imagine, Deus levanta um homem sincero, honesto, obediente, vai lá para ser morto. E aquilo serve de exemplo para o próximo. Porque o próximo que chega, sabe que vai acontecer com ele o que aconteceu com o anterior. E Deus permite. Você entende a soberania e a bondade de Deus? Deus é bondoso, Ele escolhe aquele que está submisso a Ele, às vezes para sofrer no lugar do outro. Não foi assim com Jesus? Foi assim com Ele. Hoje você tenta defender a verdade, você é zombado, até mesmo dentro da sua igreja. Eu tento explicar para vocês sobre jejum, sobre a palavra de Deus, e ainda há irmãos que ficam aí mandando mensagens de WhatsApp, dizendo assim, que nada, olha o que esse pastor aqui está dizendo, olha que bênção. Então, vai atrás. Na próxima vez que você precisar de uma orientação, vai atrás dele. Vai atrás dele. Você deve se lembrar na época de Jeremias, que o povo escolheu para si profetas falsos. A esses daí, eles não fizeram nada. Mas com o pobre Jeremias, quase acabaram com a vida dele. Quase destruíram a vida dele. Ele não foi morto porque Deus não permitiu. Mas você sabe a história. Muito bem. Quantas pessoas foram levadas para a Babilônia que não eram rebeldes? Elas estavam entre os rebeldes, mas nunca cometeram os mesmos erros.
Elas estavam entre os idólatras sem nunca terem sido idólatras. Elas estavam entre os feiticeiros sem nunca ter procurado esse tipo de prática, mas sofreram juntamente com os outros. Hoje há pessoas na igreja que dizem, não é justo, Senhor, eu sou uma pessoa que leio a Bíblia, eu oro, não é justo que eu sofra. Quem é você para dizer que é justo ou não? Você está parecendo o homem da parábola do fariseu e publicano. Eu não sou como esse. Por isso que eu digo a você, nós temos que nos humilhar, entender o momento, sermos humildes, debaixo da poderosa mão de Deus, para que no tempo certo, no tempo da sua soberania, no tempo em que Ele determinar, como governante que é, se existir alguma razão para nos exaltar, que então Ele faça isso. Na época daquele cativeiro, eu posso imaginar quantas pessoas estavam gritando por socorro. Não adiantou nada. Deus decidiu machucá-los. Eu já ouvi gente colocando na internet, mas o povo está pedindo socorro, nós precisamos orar. Deus deu tanta chance para esse povo. Deus falou tanto com este povo, mas esse povo resolveu rejeitá-lo. Então agora, Deus decide fazer o quê? Olha, reconheçam a sua condição espiritual e moral e se arrependam. Essa é a mensagem, não existe outra. Vocês têm que olhar para dentro de si e terem a noção de que vocês não estão andando corretamente. Vocês rejeitaram a maneira correta de viver. Deus não poderia ter decidido lá em Jerusalém, ter destruído os rebeldes? Claro que poderia, mas de uma maneira Ele estava dizendo, vocês não gostam da idolatria? Vocês não gostam do paganismo? Vocês não gostam do ocultismo? Vocês não gostam da feitiçaria? Então, vocês vão viver por um tempo, 70 anos, lá no berço dessas coisas. E então lá vocês vão provar essas coisas. E o povo foi levado cativo. E eles provaram daquilo que eles estavam praticando, que Deus não aprovava. E em um determinado momento, lá na Babilônia, o Salmo 137, versículos 1 ao 3, escrito por Davi, Davi relata o sentimento daquele povo naquele lugar, e ele diz assim, sentados na beira dos rios da Babilônia, chorávamos quando lembrávamos de Jerusalém. Tem muita gente que diz assim, não vejo a hora de voltar para a igreja. Mas e daí? O que a igreja serve para você? O encontro social? É o teu lugar onde você vem e marca a sua cadeira para sentar? Você não conversa com ninguém, você é infrutífero, você não entende o propósito da igreja e não quer entender. Agora, lá, eles estão chorando de saudade. Até parece aquela música, né? Eu ontem chorei de saudade, né? Então o versículo 2 diz, penduramos as nossas liras nas árvores que havia ali. Eles pegaram seus instrumentos, penduraram. Olha o estado de ânimo, penduraram. Aqueles que nos levaram como prisioneiros, os babilônicos, mandavam, isto é, solicitavam com insistência, por favor, cante aí. O quê? Eles diziam, cante para nós canções de Sião. Eles não conseguiam. Eles não conseguiam cantar, porque eles estavam agora o quê? Refletindo sobre a condição. Eles não conseguiam cantar. Eles deixaram de cantar para Deus, agora o mundo vem, cante para nós. Percebe? Veja só, o Senhor, o dono deles, que é Deus, que é digno de toda a honra e de toda a glória, pedia que eles cantassem canções do seu amor, da sua bondade, mas o que eles fizeram? Se recusaram. Agora os novos donos, que oprimiam,
que se transformaram em senhores deles. Cante para nós as canções que vocês cantavam para Deus. E eles não conseguiam cantar. Estes versos expressam o quê? A nostalgia, a tristeza, as lágrimas de saudade. Por razão de tudo que eles perderam, de tudo que Deus havia dado a eles. Porém, o povo, dentro da Babilônia, se arrependeu, reconheceu que estava errado e Deus os trouxe de volta. E então, no Salmo 126, versículos 1 e 2, eu quero que você leia o sentimento deste povo. Veja só, ele é chamado de canção dos peregrinos. Então diz: quando o Senhor Deus nos trouxe de volta para Jerusalém, parecia que estávamos sonhando. Olha a alegria agora. Eles não acreditam. Eles não podiam imaginar. Parecia que estávamos sonhando. E então eles, como rimos e cantamos de alegria. Eles não conseguiam cantar. Mas quando eles mudaram interiormente, agora eles estavam rindo e cantando de alegria. Agora, então, as outras nações disseram: o Senhor fez grandes coisas por eles. Vocês não precisam cantar nada. Nós estamos vendo o que Deus fez por vocês. Então, quando você se humilha perante Deus, esteja certo que as pessoas começarão a perceber as coisas que Deus começa a realizar na sua vida devido ao seu caminho obediente. E assim, chegamos ao terceiro ponto, ao ponto derradeiro, para o final desta meditação. Em terceiro lugar, a fé verdadeira se rende à soberania de Deus, como às suas ações, pois elas expressam a sua bondade e amor. Dizer que tem fé e não se render à soberania de Deus é uma fé falsa. Dizer que tem fé e não reconhecer que todas as ações de Deus expressam a sua bondade e amor é uma fé falsa. Deus então pode ferir alguém que errou, que está insistindo no erro, como Deus também pode ferir aquele que nunca fez nada de mal, para que sirva de exemplo de fé, de fidelidade a alguém. No entanto, em qualquer uma dessas situações, o Espírito Santo quer abrir os nossos olhos, para que nós possamos ver que Deus é bom. No caso da pessoa que erra, Deus é bom para com ela, para corrigi-la, porque Deus quer que ela participe da santidade do Senhor e da sua glória. E outras pessoas ouvirão da boca desta pessoa o que Deus fez na vida dela. Agora, quando Deus fere alguém que não fez nada de errado, o que acontece? Esta pessoa está fortalecendo irmãos. Veja, uma pessoa que está errada, que está cometendo coisas erradas e de repente começa a crescer na vida, a cantar de alegria, a rir, a ter uma vida satisfeita, ela impacta o mundo. Mas uma pessoa que não cometeu erros e que sofre e que se mantém fiel, ela impacta primeiramente a igreja. Então, Deus é bom. Ele sempre está usando as nossas vidas para alcançar pessoas fora e dentro da igreja. Não fique dizendo que Deus te abandonou porque você está sofrendo. Vamos ler uma última passagem da palavra de Deus, que está em Romanos capítulo 8, versículos 35 ao 39. É uma passagem do apóstolo Paulo, em que ele diz:
Primeiramente, os versículos 35 e 36. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Eu estou destacando. Quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Não, cristão não fica pobre. Paulo diz que sim. Cristão não passa fome. Paulo diz que passa. Cristão não tem perseguição para ele. Tem sim, Paulo está falando que tem. O cristão não sofre perigos de morte. Sofre também dificuldades, sofrimentos. Então, o versículo 36. Como dizem as Escrituras Sagradas, por causa de ti estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Agora, olha o que está no versículo 37 e 38. Em todas essas situações, temos a vitória completa. Em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Através dos seus atos soberanos, permitindo o quê? Sofrimentos, dificuldades, perseguição, fome, pobreza, perigo ou morte. Nós temos a vitória completa sobre tudo isso, por meio daquele que nos amou. Então, no versículo 38 diz: pois eu tenho a certeza que nada pode nos separar do amor de Deus. Então ele descreve mais coisas. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente e nem o futuro. Se isso tudo que está acontecendo leva você a duvidar da bondade de Deus, alguma coisa está errada, porque isso não deveria nos levar para longe de Deus. Pelo contrário, deveria abrir os nossos olhos para enxergarmos a sua bondade. Pastores, parem de brigar na mídia. Sabe, parem de ser crianças, infantis. Voltem ao primeiro amor. Pare com essa coisa de ficar defendendo suas crenças, suas ideias. Comece a entender o que Deus está querendo fazer nesse momento. Tá? E então chegamos ao verso 39. Nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Aí ele diz: em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Qual é a vitória completa? A vitória completa é não estar separado do amor de Deus. Agora, o que Deus vai fazer? Ele vai fazer do começo até o fim. E irá realizar todos os outros planos que Ele tem, que eu desconheço. Porém, uma coisa é certa: nada pode nos separar do amor de Deus. A minha esperança é que, com a ajuda do Espírito Santo e da Palavra de Deus, nós possamos superar as nossas fragilidades mentais, emocionais, e que nós perseveremos na doutrina sadia da Palavra de Deus, crendo sempre que Deus é o Senhor, o soberano Senhor, aquele que tem o domínio sobre tudo e sobre todos, e que tudo que Ele faz é bom. Deus, então, é bom, porque Ele é bom, porque Ele é amor. Até nos seus atos mais estranhos, você vai aprender que aquilo foi bom, que o que aconteceu foi bom, e foi um resultado do amor de Deus. Que a nossa fé seja verdadeira e não um produto da nossa imaginação. Toma cuidado para não transformar sua fé
em algo positivista. Eu espero que Deus tenha falado muito com você e tenha trazido lições preciosas. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço, ó Pai, pela oportunidade de ter compartilhado esta palavra com os meus irmãos. Como eu desejo que ela possa trazer resultados para engrandecer teu nome, engrandecer o teu reino e fortalecer a vida daqueles que te servem e que te amam. Muito obrigado, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Irmãos, que vocês sejam abençoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus os abençoe e até terça, se Deus quiser. Vou gravar em casa, mas até lá, fiquem com Deus. Até mais.